Volte a dizer os antigos juramentos: vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. E devolva aos homens os fractais que outrora portaram. Os cavaleiros adiantes devem se erguer novamente. Essa é uma das frases mais incríveis que eu já vi em um livro de fantasia, eu não estou exagerando para vocês. E todas as vezes que eu li essa frase na sinopse desse livro, e quando essa frase especificamente surgiu em certo momento aqui de O Caminho dos Ex, todas essas vezes eu cheguei a me arrepiar. É isso, pessoal. Eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver, eu vim falar de O Caminho dos Ex, o que é que eu achei dessa experiência com esse livro, e falar dos diversos aspectos que eu ainda não comentei nenhuma vez aqui no canal, porque sim, tem bastante coisa, mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro, eu lembro para vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Eu lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então agora, sem muita demora, mais além do que já teve, vamos falar sobre O Caminho dos Ex, o volume 1 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Muitos de vocês já devem saber, mas vale sempre lembrar. Esse aqui é um dos livros que faz parte da Cosmere do Brandon Sanderson. E para quem não sabe o que é a Cosmere, tem um vídeo aqui no canal, mas de uma forma bem resumida. É um grande universo de histórias do Brandon Sanderson, em que mais do que apenas ambientar as histórias dele dentro de um mesmo planeta e com personagens diferentes. Não, ele foi muito além do que você pode imaginar nesse sentido de fazer várias histórias dentro de um mesmo universo. Ele criou literalmente um universo, uma galáxia repleta de planetas, e cada um desses planetas contendo as mais diversas histórias, muitas delas já lançadas, muitas delas ainda para sair. E O Caminho dos Ex é o primeiro de uma saga de 10 livros que vão ser divididos em duas partes de 5 livros cada, e é um livro um dos mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de ler no gênero de fantasia, com toda certeza. É um vídeo difícil de fazer, num certo aspecto, de falar exatamente sobre a narrativa desse livro, porque apesar de a gente ter um caminho central, o fato de o livro ele ser tão grande em relação à duração, mais de 1.200 páginas, e a gente tem um universo que é repleto de tanta mitologia, tanta coisa no passado dele que não é explicada totalmente ainda, e a gente entrar nesse universo sem ter muita ideia exatamente do que aguardar, principalmente se você considerar que os Relatos da Guerra das Tempestades ou Stormlight Archive é uma peça central nesse quebra-cabeça gigantesco que o Brandon Sanderson está montando. Então, isso sim, esse livro é um livro muito difícil de eu vir trazer assim, vou fazer uma resenha assim, ou vou fazer uma resenha assado, não sei. É de fato um livro bem difícil, é difícil você ter uma linha de raciocínio em relação a ele. E eu quero começar a falar propriamente do mundo de Roshar, do planeta de Roshar. E eu já falei também aqui no canal, e a forma com que esse planeta é moldado. Ele é moldado basicamente por grandes tempestades aqui nesse mundo, chamadas de grandes tormentas. E essas grandes tormentas, elas são responsáveis por basicamente a forma com que a vida nesse planeta funciona. Essas grandes tormentas, elas acontecem algumas vezes, muitas vezes na verdade, por ano nesse planeta, e elas vão de leste a oeste, e quanto mais perto do início, maior a devastação causada por essas grandes tormentas. Não existe condição mínima da civilização conseguir viver totalmente na superfície, porque são tempestades capazes de derrubar tudo que está na frente delas, matar quem estiver fora enquanto essa tempestade está acontecendo. Tem pontos aqui no livro que a topografia é totalmente mudada e as comunidades elas tomam lugares nessa topografia mudada para se proteger das tempestades. Quanto mais a tempestade se afasta de sua origem, ela alcança o oeste com bem menos força, e você vê uma mudança totalmente diferente do que é o mundo de Roshar, mais perto do início das grandes tormentas, e o que é o mundo mais afastado dessa maior poder de devastação. É um conceito muito interessante. E esse é um mundo, como eu já falei, que esconde muita coisa em relação ao passado dele, porque existe uma certa mitologia de uns certos cavaleiros radiantes que eles eram quase criaturas divinas,
Eles eram vistos muito como criaturas divinas, só que por algum motivo eles traíram a humanidade. Ninguém entende o porquê aconteceu isso, e tem essa mitologia, e os personagens do mundo atual tentam descobrir por que esses cavaleiros adiantes traíram a humanidade. E aí você entra logo numa parte em que a religião também é um ponto muito importante e focal em Rochar. E eu não vou entrar em tanto detalhe assim, porque é um ponto que eu talvez é um dos que eu menos peguei totalmente, mas figuras religiosas, ou uma figura central religiosa é muito importante, sim, e a figura dos radiantes e tudo que eles representam está totalmente atrelada a tudo isso, mesmo que a gente não tenha ainda muita ideia do que eles são. E também temos a parte cultural da coisa, e isso é uma das coisas mais impressionantes. E um fato muito impressionante é que o Brandon Sanderson ele usa essas 1.200 páginas para desenvolver diversos aspectos desse mundo e não deixar isso um livro chato. Então tem muita coisa que você está lendo e está aprendendo sobre o mundo de Rochar, mas se impressiona com a riqueza de detalhes e pelo fato de que nada daquilo ali é colocado por acaso. Temos o caso, por exemplo, em que as mulheres nesse mundo, elas são basicamente as detentoras do conhecimento. E não que os homens não possam ter conhecimento, e até alguns eles quebram um pouco essa regra, porque no mundo de Rochard, de certa forma, os homens que buscam aprender a ler, ou qualquer outra coisa que envolva conhecimento de fato, são mal vistos. Alguns quebram essas regras, mas não são todos. E aí cabe às mulheres desenvolverem os conhecimentos, e elas basicamente são figuras centrais dentro desse mundo. E é algo que muitas pessoas adoram dentro do mundo de Os Relatos da Guerra das Tempestades. É isso, que as mulheres elas são centrais, elas não são somente adereços. E temos aqui sim personagens femininas principais dentro desse livro que fazem um papel espetacular nesse sentido. E isso é o que eu posso falar de bem inicial para vocês em relação ao mundo de Rochar. E agora eu quero entrar mais detalhadamente dos personagens, que eu acho que é aqui que o Brandon Sanderson brilha ainda mais. Porque cada um deles tem as próprias personalidades, é claro, mas tem alguns aspectos interessantes em relação ao desenvolvimento de personagens do Brandon Sanderson que faz você admirar muito o desenvolvimento deles. E eu quero voltar novamente no todo, o pacote como um todo, porque de fato esse é um livro e esse é um mundo construído em que nada é colocado por acaso, nada é negligenciado. O autor ele usa diversos recursos para desenvolver o mundo e desenvolver o personagem sem deixar nada maçante. E aí voltando aos personagens, nós temos 3 protagonistas e temos alguns outros personagens que têm importância dentro da história. O primeiro deles é o Kaladin, que ele vai para o exército, ele vai fazer parte de um grupo de lanceiros e vai, na verdade, liderar um pelotão. E por um motivo específico ele acaba sendo punido, e essa punição é ele ser um escravo, e ele vai servir nas equipes de pontes, que fazem incursões em um grande terreno acinzentado, em grandes platôs, em que existe abismo entre cada um desses platôs. E o Kaladin vai ser dessa equipe de pontes, composta por escravos, e carregar pontes imensamente pesadas, uma vida muito difícil. E um dos aspectos principais em relação ao desenvolvimento do Kaladin é em relação aos transtornos mentais. Quase todos os personagens que a gente vê aqui tem um pouco desse aspecto, só que eu acho que no caso do Kaladin é o que salta mais aos olhos, que é um negócio que você pode dizer assim facilmente, de cortar o coração na forma com que você vê esse personagem sendo retratado no livro. É um personagem que passou por muita coisa difícil ao longo da vida dele, desde o momento em que ele decidiu se juntar ao exército, e ele vê que o mundo não é exatamente a forma com que ele pensava que seria. E você tem em vários momentos, além do tempo atual do livro, você tem flashbacks da vida do Kaladin, você vê o garoto inocente que ele era, acreditando na honra dos nobres desse mundo, e depois perdendo totalmente a fé nessa nobreza. E aí você vê o personagem tendo a mente dele esmagada completamente por bastante tempo ao longo do livro, e é um desenvolvimento impressionante. E eu estava pensando hoje, enquanto eu estava escrevendo também o roteiro de O Caminho dos Ex, me peguei em algumas vezes pensando em alguns livros, em algumas experiências que muitas vezes os personagens eles se martirizavam demais e eu não achava aquilo crível. Só que, mais uma vez, entra a questão do desenvolvimento, entra a questão de como a coisa toda é exposta para o leitor,
E o Kaladin não exatamente se martiriza muito, ele ele tem muito medo pelas pessoas que estão ao redor dele, ele tem muito medo de tudo, por conta de tudo que ele passou. E é um personagem impressionante. E o Kaladin só não é o meu personagem favorito aqui em O Caminho dos Ex, porque eu me impressionei mais com outro personagem, apesar de eu admirar muito a construção do Kaladin. Eu tô falando do Dalinar, que ele é um senhor da guerra. Ele é o irmão de um rei de uma das regiões lá de Roshar, que foi assassinado por uma raça, um povo específico aqui nesse livro, e ele está em guerra, ele e outros grão-príncipes, né, que são basicamente os nobres desse mundo, sob o comando do rei, filho desse rei que foi assassinado, e o Dalinar é tio desse rei. E eu acho que eu gostei mais do Dalinar em relação ao Kaladin, por conta dele ser um personagem que ele revela mais em relação ao passado desse mundo, ao passado de Roshar, e o que os adiantes representavam, do que o Kaladin. Eu acho que como um personagem central para revelação em relação ao mundo, o Dalinar é importantíssimo nesse sentido. Por quê, Wesley? Vocês lembram lá das grandes tormentas, né, e do poder destrutivo delas. Só que o Dalinar, ele tem uma conexão específica em relação às grandes tormentas. Ele, toda vez que acontece uma grande tormenta, ele entra num estado que, para esse mundo, para os outros grão-príncipes, para os nobres, ele é visto como um louco. Ele era conhecido como um grande guerreiro, um guerreiro formidável em batalha. Os outros enxergam ele como inferior, se eu posso falar dessa forma, apesar dessa figura magnânima que ele tem ao longo do livro, você percebe isso claramente. Só que o fato dele ter algumas alucinações, mais especificamente visões, só que essas visões são algo muito importante dentro de O Caminho dos Ex, e é lá que você vai ter algumas revelações. Não são muitas respostas, só que você tem algumas revelações. E outro aspecto que eu gosto muito do Dalinar, ele estar colocado, ele está muito próximo geograficamente de onde fica o Kaladin também, apesar dos personagens demorarem muito a se encontrar, muito mesmo, literalmente. Só que ele tá lá no meio da guerra e você vai ver como os personagens vão tramar entre si, você vendo as intrigas sendo planejadas para que um passe a rasteira nos outros. É uma parte mais política em Um Caminho dos Ex, e eu gosto muito em livros de fantasia quando a política é bem desenvolvida, principalmente. Porque às vezes a política num mundo de fantasia corre o risco de ser um aspecto chato daquele livro. E aqui Um Caminho dos Ex, não, eu achei um aspecto muito importante para você acompanhar, e é um aspecto que você consegue acompanhar com vontade de ler sobre aquilo. E eu falei várias vezes em outras ocasiões e outros vídeos que esse é um livro que você não percebe de forma nenhuma essas páginas passando ao longo da leitura. É uma leitura muito fluida, então é uma história que está entregando para você a vários momentos muitas informações. Você não sabe o que vai fazer com essas informações e muitas delas não têm respostas ainda nesse primeiro livro. Então, mesmo assim, é um aspecto que é de se apaixonar num livro de fantasia, principalmente se você considerar que isso aqui tem 1.200 páginas, e um autor conseguir fazer um livro ser tão fluido dessa forma, por 1.200 páginas, é impressionante. Eu falei no meu vlog que o único momento em que o livro ele perde um pouquinho desse ritmo é quando ele está se preparando para o final dele. Mas isso ali é coisa de 100 páginas, e 100 páginas nesse livro aqui não é nada, então você consegue passar tranquilamente, porque ainda assim tem alguma coisa importante acontecendo. E deixa eu voltar aqui para os personagens, porque ainda tem a Shallan, que ela é a personagem hoje, nesse livro aqui, talvez a mais misteriosa. Eu comecei gostando um pouquinho dela, em outros momentos eu não gostei tanto assim da Shallan, mas acho que vai muito ainda do ar misterioso que a personagem tem ali dentro do livro. Você sabe algumas coisas, você sabe os planos que a Shallan tem para o livro, ela quer realizar um roubo bem específico, só que você ainda não sabe exatamente o que essa personagem pretende totalmente. E mais para perto do fim do livro, você ainda tem um plot twist absurdo em relação a essa personagem, que o Brandon Sanderson solta essa bomba lá em relação a ela e você não sabe o que fazer com aquilo. Porque ela solta essa bomba, ah, ok, aconteceu, e o livro acabou basicamente. Poucas páginas depois o livro acaba. E eu fiquei, ok,
Eu vou esperar mais um livro, pelo menos, para isso acontecer, porque provavelmente o Words of Radiance, ou possivelmente Palavras Adiantes, o segundo volume, que vai ser lançado ainda esse ano, é um livro mais focado na Shallan. Então acho que a gente vai ter mais respostas em relação a isso. Só que se eu já achava essa personagem misteriosa, depois dessa bomba que ela solta pra gente ali no finalzinho do livro, eu achei mais ainda. E aí você tem outros personagens, como a Yasna, que é uma dessas personagens femininas importantíssimas no livro e nesse mundo, e é uma figura que eu achei incrível de acompanhar ao longo desse livro. Não vou falar tanto sobre ela, mas ela tem uma conexão ali com a Shallan. Ela basicamente vai ser uma mentora, uma mestra para a Shallan, erudita, né? Mas você vai ver umas coisinhas ali interessantes na interação entre as duas personagens que é muito importante para respostas em relação a esse mundo. Muitas respostas também vêm através da Yasna e da Shallan, apesar do Dalinar ser muito importante em relação a isso. O Kaladin, ele vai servir muito como a esperança de um mito ressurgindo. Acho que é o máximo que eu posso falar sobre isso com vocês. E tem alguns outros aspectos em relação a esse livro aqui, por exemplo, os Esprenos, que eles são basicamente, se eu conseguir explicar para vocês, vamos dizer que eu estou sentindo uma dor. Nessa pessoa, se você ver que essa pessoa está sentindo uma dor, você vai ver pequenas criaturinhas rodeando a região, por exemplo, daquela pessoa que está sentindo dor. Você pode até pensar, são só criaturinhas específicas e tal. Aí eu cheguei a dar uma pesquisada, não peguei grandes spoilers em relação aos Esprenos, mas o que eu pesquisei... tem uma personagem específica que é uma Espreno específica em relação ao Kaladin, que ela nos revela mais em relação a isso. Só que os Esprenos não são exatamente essas criaturinhas tão insignificantes igual a gente pensa. Inclusive em alguns dos interlúdios aqui de O Caminho dos Reis, essas criaturinhas são figuras importantes de estudo, inclusive, de alguns personagens que não estão presentes na trama principal. Então, fique de olho nos Esprenos. E eu nem falei de sistema de magia ainda, né, gente? Para vocês terem ideia do quanto tem coisa para falar sobre esse livro aqui. A gente tem alguns ensaios ali em relação a sistemas de magia. Temos, por exemplo, a manipulação de fluxo, se eu não me engano é assim que se fala, que você vê determinados personagens afetando de uma forma diferente a gravidade ou o senso de direção de um determinado lugar. Por exemplo, esse ambiente que eu estou aqui, eu estou vendo ele na minha frente, mas esse personagem, por exemplo, pode alterar as regras de funcionamento daquele ambiente ou de um objeto, por exemplo, para que um objeto, por exemplo, esse livro que está aqui na minha mão, ele entenda que o que está na minha frente, na verdade, é a parte de baixo. Então, a partir do momento que essa regra é aplicada, esse livro vai cair em relação à parede que está na minha frente. É um negócio meio difícil de explicar, mas enfim, esses personagens acabam usando essas regras neles mesmos ou em objetos para fazer essas coisas acontecerem. É um sistema de magia interessante, só que ainda não tem tanto destaque assim no livro. Tem um personagem específico que ele é basicamente um mestre nisso, só que eu não vou falar mais além disso. Nós temos também as Grandes Tormentas sendo importantes para o que é a moeda de troca nesse mundo, que são pequenas esferas de várias raridades diferentes, vários valores diferentes, que quando expostas numa grande tormenta acabam absorvendo a luz das tempestades. E elas acabam sendo infundidas por essa luz das tempestades, e cada uma tem um valor diferente e tal, é uma moeda de troca. Só que também é muito importante também para outras coisinhas nesse livro aqui, para uma outra parte do sistema de magia. Inclusive lá na parte do que eu falei da manipulação de fluxo. Tem outras coisas também, tipo a transmutação, que a Shallan e a Yasna são também muito importantes nesse sentido. Enfim, tem muita coisa de sistema de magia que é difícil de você pegar inicialmente. Aí tem a questão dos Cavaleiros Adiantes e mais especificamente as armaduras que um dia pertenceram a eles, que são as espadas fractais e as armaduras fractais, e com isso formando os cavaleiros, os fractários, na verdade, né, que portam essas espadas e essas armaduras ultra poderosas e que basicamente podem ser motivo de destruição de um reino ou são mais valiosos do que 5 reinos inteiros, para vocês terem ideia. E é um livro, mais uma vez, que você não percebe essa leitura passando. É
impressionante, mais uma vez, a experiência que você tem com esse livro. Você não pode deixar passar nada se você quer entender totalmente, ou se você quiser somente aproveitar a leitura e esperar as respostas chegar, também faz assim. Mas eu acho que hoje em dia, uma das graças desse mundo aqui, da Cosmere do Brandon Sanderson, é você fazer isso, você tentar descobrir o que é que está acontecendo nas entrelinhas. Ainda que eu não seja tão experiente assim nesse mundo, eu estou começando o meu projeto de Lendo a Cosmere agora com o Caminho dos Ex. Fiquei verdadeiramente impressionado, principalmente nesse aspecto da fluidez dessa experiência. É algo impressionante. Absolutamente favoritado, eu já estou muito empolgado. É um universo que eu estou muito animado para conseguir prosseguir nele ao longo desse ano de 2023. Vocês vão ver eu falando bastante da Cosmere do Brandon Sanderson daqui para frente. Eu vou, depois desse aqui, talvez mês que vem eu já comece Elantris, aí eu vou seguir uma ordemzinha específica. Eu tô pensando ainda, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tô pensando em pegar o Words of Radiance quando sair do lançamento e ler também, porque o final desse livro aqui é impressionante, de verdade. É um final que você fica sedento por mais coisa, então eu tô pensando seriamente em colocar Words of Radiance na frente para eu seguir com a minha leitura de Stormlight Archive. E, enfim, porque eu preciso saber o que acontece, principalmente porque o Words of Radiance é considerado o melhor livro da série. E eu descobri, inclusive, hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, que no Goodreads, dos livros que tem mais de 10 mil avaliações na plataforma, o Words of Radiance é o livro com a nota mais alta, ever, de todos os tempos. Para muita gente é o melhor livro da série até o momento. Então eu estou muito curioso para esse livro. Espero que eu tenha falado o suficiente para vocês. Eu quis fazer esse vídeo um pouquinho mais livre, apesar de eu ter um roteiro em relação às coisas que eu queria falar, mas eu também queria falar de uma forma mais livre com vocês. Aproveite esse universo. Você não precisa ter lido nada do Brandon Sanderson, nada da Cosmere para entender o que tem aqui. Obviamente, você vai entender algumas coisas e alguns outros personagens que podem aparecer em outros livros, sim. Só que não precisa, de verdade. Você pode começar por isso aqui tranquilamente. Tem a sua dose de complexidade, é um livro de 1.200 páginas, mas é uma experiência muito gratificante, muito impressionante. Vocês, tenho certeza, vão se impressionar, assim como eu me impressionei com essa experiência. Livraço O Caminho dos Ex, do Brandon Sanderson. Primeiro livro do relato das Guerras das Tempestades. E agora eu tô mais do que nunca animado para conhecer mais da Cosmere. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Wagner Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Leiam O Caminho dos Ex e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.